Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Personagem Bíblico. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem cuja fidelidade atravessou impérios, reis, perseguições e até covas de leões. Um homem que nos ensina que a fidelidade não é uma circunstância, mas sim a essência da nossa caminhada com Deus. Hoje, vamos conhecer a história inspiradora de Daniel, a fidelidade que não se dobra. Neste vídeo especial, vamos explorar profundamente como Daniel, um jovem cativo, permaneceu inabalável diante da opulência e da pressão da Babilônia. Recusou-se a se contaminar, enfrentou decretos injustos e confiou no Senhor, mesmo quando tudo parecia perdido. Você vai descobrir como a fidelidade de Daniel começou nas pequenas decisões do dia a dia. A sabedoria extraordinária que Deus lhe concedeu por causa de sua vida de oração, o livramento poderoso na cova dos leões, e finalmente como sua fé transformou o império inteiro. Esta mensagem é para você que deseja fortalecer sua fé, permanecer firme em tempos difíceis e entender o que Deus faz na vida daqueles que escolhem ser fiéis até o fim. Assista com o coração aberto e compartilhe esta palavra com alguém que precisa de encorajamento espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. A história de Daniel começa com uma tragédia. Ele é levado ainda jovem, como cativo, para a Babilônia. Imagina, irmão, ter sua casa destruída, sua rotina interrompida, sua cultura atacada, e ainda assim, no meio de todo esse caos, manter a fé viva. A Babilônia, com todo o seu poder e glória, tenta apagar a identidade de Daniel. Eles mudam o seu nome, mudam o seu idioma e, crucialmente, mudam a sua alimentação oferecendo-lhe as iguarias do rei. Mas é aqui que Daniel toma a primeira e mais marcante decisão de sua jornada. Ele resolve firmemente em seu coração não se contaminar. E entenda, não era apenas sobre comida, era sobre identidade espiritual. Era sobre dizer, eu pertenço a Deus, e nada neste mundo, nem mesmo a mesa do rei, pode mudar isso. A fidelidade de Daniel não começou na cova dos leões. Começou com um não dito à mesa do palácio. As grandes provas de fé são sempre preparadas nas pequenas escolhas de obediência. Diante da recusa de Daniel, o chefe dos eunucos fica preocupado, mas Daniel, com sabedoria, propõe um teste. Ele e seus amigos pedem uma dieta simples de legumes e água por 10 dias. Aos olhos humanos, parecia uma loucura. Como poderiam competir com jovens que comiam as melhores carnes e bebiam os melhores vinhos? Mas aos olhos de Deus, aquele pedido era um ato de fé pura. E o resultado? Depois de 10 dias, eles apareceram mais fortes, mais saudáveis e com uma aparência melhor do que todos os outros. Mas Deus não lhes deu apenas saúde física. A Bíblia diz que Deus lhes concedeu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E a Daniel, em especial, a capacidade de entender visões e sonhos. Veja que maravilha. Daniel não buscou posição, não fez lobby político. Ele apenas buscou ser fiel no secreto. E porque ele foi fiel no secreto, Deus o honrou em público, posicionando de forma extraordinária. Quando você escolhe a fidelidade, Deus escolhe a sua exaltação no tempo dele. A fidelidade de Daniel preparou para um momento que definiria o destino do império. Um dia, o poderoso rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador que ninguém em seu reino consegue revelar. Nem os magos, nem os astrólogos, nem os adivinhos. O rei, furioso, decreta a morte de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Mas Daniel, o servo fiel, não entra em pânico. Ele vai até seus amigos e pede o mais poderoso dos recursos: a oração. Ele sabia que a resposta não estava nos corredores do palácio, mas sim no trono da graça, no céu. E naquela noite, Deus revela o sonho e sua interpretação a Daniel
em uma visão. Percebam, irmãos, a conexão direta. A fidelidade na vida diária abre as portas para revelações profundas de Deus. Aquele que vive perto de Deus ouve os segredos do seu coração. Daniel se apresenta ao rei não com arrogância, mas com a humildade de quem sabe que a sabedoria vem do alto, e revela a visão da grande estátua, profetizando sobre os reinos que viriam. Anos se passam, e Daniel continua a servir com integridade. Mas a fidelidade sempre atrai a inveja. Surge então a maior prova de todas. Oficiais do reino, com inveja da posição e da retidão de Daniel, criam um plano diabólico. Eles convencem o rei Dario a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. A pena para quem desobedecesse: ser jogado na cova dos leões. Para muitos, talvez fosse apenas um período, uma pausa estratégica na vida de oração. Mas para Daniel, 30 dias sem falar com seu Deus seria o mesmo que 30 dias sem respirar. Seria infidelidade. Então ele faz exatamente o que sempre fez. Ele vai para sua casa, abre a janela do seu quarto que dava para Jerusalém, se ajoelha e ora a Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele poderia ter orado escondido, em silêncio, no escuro, mas o homem fiel não se disfarça, nem se envergonha. A sua fidelidade não dependia das circunstâncias. Era sua própria identidade. Por causa de sua fidelidade inegociável, Daniel é denunciado. O rei Dário, que tinha grande estima por Daniel, fica profundamente angustiado e tenta de tudo para salvá-lo. Mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Com um coração pesado, o rei ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Imagina o som da pedra rolando e selando a entrada. O cheiro da morte, a escuridão, o medo humano, que certamente tentou assaltar seu coração. Mas o segredo é que, enquanto todos do lado de fora viam uma cova cheia de leões famintos, Daniel, lá dentro, via arranjos poderosos. Deus não tirou Daniel da prova antes do tempo. Em vez disso, ele entrou na cova com Daniel. Às vezes, o maior milagre não é Deus nos livrar do problema, mas nos sustentar dentro do problema. Aquela noite não foi uma noite de terror para Daniel. Foi uma noite de comunhão íntima com o seu Deus, que é o leão da tribo de Judá, e tem todo o poder sobre feras e reinos. Na manhã seguinte, bem cedo, antes mesmo do sol nascer, o rei corre até a cova. Sua voz cheia de angústia e uma pequena esperança ecoa na escuridão. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então, do fundo da cova, uma voz calma e cheia de fé responde: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi mal algum contra ti, ó rei. Queridos irmãos, que momento glorioso! A voz da fidelidade ressoou mais alto que o rugido dos leões. Quem vive uma vida de fidelidade contínua, vive cercado de livramentos invisíveis. Daniel sai da cova sem nenhum arranhão, provando que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Mas a história não termina aí. A fidelidade de Daniel não mudou apenas a sua vida, ela transformou um império inteiro. O rei Dario, maravilhado com o poder do Deus de Daniel, publica um decreto para todo o seu vasto reino. Um decreto que dizia que em todos os lugares, todos os povos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Olhem que coisa incrível. O mesmo homem que foi perseguido e condenado à morte por orar se torna um motivo para que uma nação inteira seja ordenada a reconhecer o seu Deus. Esse é o poder do testemunho de um justo. Sua fidelidade não é apenas para sua salvação. É uma semente que pode gerar uma colheita de adoração em lugares que você nem imagina. Um homem fiel pode mudar a história de uma nação. A vida de Daniel é uma maratona de fé.
Ele serve fielmente durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Alguns estudiosos da Bíblia estimam que ele viveu até os 80 ou 90 anos de idade, sempre mantendo sua integridade e sua vida de oração. Um homem que começou fiel como um jovem cativo e terminou fiel como um ancião respeitado. Não foram apenas momentos de fidelidade em sua vida, foi uma vida inteira de fidelidade. Sua jornada nos mostra que a fidelidade não é um evento único, mas uma jornada constante. Uma decisão diária de colocar Deus em primeiro lugar, não importando a idade, a posição ou o desafio que enfrentamos. Meus queridos irmãos, a vida de Daniel nos deixa um chamado poderoso. Ele nos ensina que a fidelidade é o maior tesouro espiritual que podemos entregar a Deus. Ser fiel quando se é jovem e desconhecido. Ser fiel quando se está numa posição de destaque. Ser fiel quando a fé nos coloca em risco. E, talvez o mais importante, ser fiel quando ninguém está vendo. Que o nosso Deus, ao olhar para nossa geração, encontre em nós a mesma fidelidade que encontrou em Daniel. Uma fé que não se dobra, que não se contamina e que não se esconde. Que esta mensagem toque profundamente o seu coração e fortaleça a sua decisão de servir a Deus com integridade todos os dias da sua vida. Obrigado por assistir. Se esta palavra te abençoou, deixe seu amém nos comentários, curta e compartilhe. Até a próxima e que Deus te abençoe.